Olá pessoal, boa tarde para todos, aqui é o professor Ronan Lopes e estarei realizando aqui uma atividade, tá? Que nós iremos criar aqui uma tabela dinâmica a partir dessa base de dados aqui. Eu tenho aqui uma base de dados onde eu tenho aqui a data, eu tenho o ano, eu tenho o mês, eu tenho clientes, eu tenho o valor da operação e eu tenho o tipo de pagamento. Eu tinha colocado aqui esse resumo, mas para poder fazer essa atividade que eu estou propondo, a gente vai excluir esses resumos aqui, tá? Para excluir esses resumos, a gente seleciona eles, clica com o botão direito do mouse e vai na opção excluir. Pronto, excluir. Para eu poder criar uma tabela dinâmica, porque eu vou criar uma tabela dinâmica e vou criar também um gráfico dinâmico. Para eu poder criar essa tabela dinâmica a partir dessas informações aqui, eu vou selecionar toda essa base de dados. Para selecionar essa base de dados, eu clico aqui em Data, utilizo Ctrl Shift seta para baixo e Ctrl Shift seta para a direita. Selecionei toda a minha base de dados, vocês podem verificar que ela tem um total de 475 linhas, né? E aí eu vou criar a tabela dinâmica. Eu venho aqui no Inserir, Tabela Dinâmica aqui, e aqui eu vou criar uma nova planilha, tá? Ela pega aqui a posição onde está a minha base de dados e eu vou criar aqui uma nova planilha. Clico no OK. E ela criou aqui uma planilha 2 aqui embaixo, tá? Esse número aqui pode mudar, em outros momentos pode ser a 3, a 4, não tem problema, porque esse aqui você pode inclusive trocar o nome. E para poder criar minha tabela dinâmica, né, ele apresenta desse lado direito aqui essas opções, ó, campos da tabela, todos os campos que estão lá na minha base de dados, ó, data, ano, mês, cliente, valor da operação e tipo de pagamento. De onde que veio isso aqui? Veio aqui da base de dados, ó. Tá na base de dados, aqui, ó, data, ano, mês, cliente, valor da operação e tipo de pagamento. Então, a tabela dinâmica, ela extrai de uma base de dados as informações mais importantes que você precisa. No caso, eu quero que pegue, nós vamos pegar aqui cliente, vamos pegar aqui tipo de pagamento, tá? Eu quero pegar esse campo aqui, ó, tipo de pagamento, e arrastar aqui para o quadrante de linhas, soltei, apresentou aqui os tipos de pagamento, tá? Tá aqui. Os tipos de pagamento lá é boleto, crédito, débito, DOC e TED. E eu vou pegar o valor da operação e arrastar aqui para valores. Arrastei aqui para valores, tá? Aqui os valores de cada operação. Para esses valores aqui ficar no formato de moeda, eu posso simplesmente vir aqui na minha tabela dinâmica, aqui no quadrante de valores, eu clico nessa setinha para baixo e vou na opção configuração do campo de valor. Aqui ele tá configurado para somar, deixa para somar mesmo, tá? Mas eu poderia fazer uma contagem, calcular uma média, o máximo, o mínimo e outras funções. Mas aqui eu vou só para poder colocar no formato de moeda. Então eu clico formato de número e eu vou colocar aqui, ó, moeda. Já está o símbolo aqui do real, 2 casas decimais, agora OK. E OK de novo, observe que ficou lá. Ó. Professor, eu poderia selecionar e vir aqui clicar em página inicial e formato de moeda? Pode também, tá? Também funciona. Agora, eu vou fazer um gráfico dinâmico a partir dessas informações. Eu dou um clique dentro, venho aqui nessa aba de analisar, clica em analisar, e você, aqui em analisar, tem a opção de gráfico dinâmico, aí clica em gráfico dinâmico, você vai escolher um gráfico de colunas ou um gráfico de barras. Você vai escolher qual gráfico você quer utilizar, o de pizza, né? No caso, eu vou pegar aqui um gráfico de colunas. Tem essas opções aqui de gráficos. Eu vou pegar essa daqui e vou no botão OK. Após fazer o gráfico, eu posso clicar na área do gráfico, aqui, ó, onde apareceu o nome área do gráfico. Eu arrasto, posiciono, e para poder excluir essas opções daqui, eu clico com o botão direito do mouse e vou aqui na opção, ó, ocultar botões de campo valor do gráfico. Vou ocultar esse aqui também, botão direito, vou ocultar ele. E esse total aqui eu posso clicar nele e pressionar a tecla Delete para poder apagar. Tá? O título aqui, eu posso clicar no título, seleciono ele e coloco um título para ele. Vou colocar tipo de pagamento. Tá? Vou colocar esse título aí. Se eu quero mudar o tipo do gráfico, o design dele, eu posso clicar aqui. Venho nessa aba aqui, ó, de Design e posso escolher um modelo para o meu gráfico. Ó. Vou pegar esse modelo aqui, vou deixar esse modelo aí. Olha como ficou legal meu gráfico e posso aumentar o tamanho dele. Tá ok? A atividade é só essa para ser feita. Tá? Se você quisesse colocar um filtro aqui, poderia colocar um filtro. Ó, vou fazer um filtro, mas já não estou pedindo atividade. A atividade é só isso aqui. Mas eu vou criar um filtro aqui por ano. Vou clicar ano e vou arrastar aqui para filtro. Ó. Porque agora
eu tenho um filtro aqui por ano, ele veio parar aqui, eu posso escolher, porque esse aqui é de todos os anos. Se eu quero só do ano de 2019, eu clico aqui e OK. Agora eu tenho um gráfico só do ano de 2019. Eu quero um gráfico só do ano de 2021, eu clico aqui e OK. Agora eu tenho um gráfico só de 2021. Então, essa aula foi apenas para mostrar como que cria uma tabela dinâmica, como que pega os campos aqui e arrasta para os quadrantes e como você cria como que você vai criar um gráfico dinâmico. Nesse caso, eu escolhi um gráfico de colunas. É isso, um forte abraço para todos, do professor Ronald Lopes, e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!